Está no ar o Ação Sustentável. Hoje, por aqui, nós vamos falar dos bioinsumos, lei aprovada em 2024 como marco legal, permitindo, então, a produção própria pelo produtor, né? A produção on-farm, regulamentando, então, a produção industrial, o comércio de bioinsumos. E agora os desdobramentos esperados, né, para este ano de 2026, que é apontado, então, como um ano para a consolidação das regras, para que entre, então, em vigor de forma plena. Sobre o assunto, eu converso agora com a Júlia Emanuela de Souza, diretora de Relações Institucionais da Ampir Bio, né, que é a Associação Nacional de Promoção e Inovação da Indústria de Biológicos. Muito bem-vinda, Júlia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, com esse público. Vamos começar o ano já falando de bioinsumos e sustentabilidade. Exatamente, né? Vamos recapitular, né? A lei, né, aprovada em 2024, lei 15.070, né, como marco legal, criando aí diretrizes bem específicas para produção, registro e uso de produtos biológicos na agricultura. Mas falta ainda, não é, Júlia, a regulamentação. Fala pra gente, é uma etapa decisiva, não é, para que o marco ele entre em vigor de forma plena. O MAPA, né, o Ministério da Agricultura e Pecuária, liderou ano passado um grupo de trabalho, né, ao longo de 2025 com entidades do setor produtivo para operacionalizar, digamos assim, né, tudo que está nesse setor. Vocês fizeram parte desse grupo. Fala pra gente como é que foi ao longo de 2025, né, as conversas, como foram as reuniões, as discussões técnicas para regulamentar a lei. Olha, Simone, foi um ano muito intenso de trabalho, né? E o decreto ele é mais uma etapa, né, de todo esse cenário de regulamentação. Como você comentou, em 2024, a gente começou falando da lei, né, que já vinha sendo discutida desde 2020. Todo esse processo regulatório ele sempre é muito duradouro, ele é sempre muito demorado, porque envolve muitos interesses, envolve muita gente querendo debater o assunto, querendo trazer o seu ponto de vista. Então, a gente precisa de um longo período de discussão. Então, 2024 foi o ano que a gente conseguiu consolidar as opiniões, reunir todos os atores interessados, os produtores rurais, a pesquisa, a indústria, e a gente sentou junto, conseguiu um texto harmonizado, né, e conseguimos a aprovação dele na Câmara e no Senado, e a sanção presidencial já no final do ano. Foi como um presente de Natal, né? Ele veio em dezembro de 2024, no dia 24. E 2025 o Ministério da Agricultura inovou, né, na sua forma de trabalhar a regulamentação. Pela primeira vez, talvez uma das primeiras vezes, né, na história do Ministério da Agricultura e Pecuária, eles construíram um grupo de trabalho para trabalhar na regulamentação. Então, nesse grupo de trabalho, eles envolveram todos os interessados, eram mais de 20 entidades discutindo, entidades que trabalham com agricultura orgânica, que trabalham com agricultura, ecologia, que trabalham com pesquisa, desenvolvimento, indústria. O próprio Ministério da Agricultura, foram envolvidas áreas distintas, né, áreas de defesa agropecuária, a Secretaria de Defesa Agropecuária e a Secretaria de Inovação também do Ministério trabalharam junto com isso. MDIC, né, tivemos a presença também do MDIC para debater a questão de incentivos ao setor, foi envolvido também a CNI, CNA, então a gente teve vários atores envolvidos sentados, né, por vários encontros, acho que foram mais de 20 encontros para a gente debater esse decreto e trazer um texto, né, que foi apresentado já no final de dezembro, né, como um texto consolidado, né, com a opinião de todos esses stakeholders que trabalharam nesse grupo de trabalho. E o ponto principal disso tudo, que é muito importante a gente enfatizar, é que foi todo o debate focado em ciência. Ciência, pesquisa, tecnologia, Embrapa muito presente com as suas opiniões, a indústria trazendo toda a sua tecnologia nacional, tecnologia internacional. Então foi um debate muito, muito maduro, né? Que, como eu comentei, desde 2020 a gente vem falando sobre isso. Então foi um debate muito maduro e a gente conseguiu um texto que, de certa forma, estão todos felizes, mas nem todo mundo está 100% feliz, que é exatamente o que a gente espera de um texto legislativo, né, e de um texto regulatório. Quais foram os pontos, né, você falou 20 atores, né, todos ao longo de 2025 nesse GT, nesse grupo de trabalho. Quais os pontos mais polêmicos, né, que você, da associação, percebeu e que perdurou mais? Como a tecnologia é muito nova, é uma tecnologia inovadora,
é difícil que todos tenham o mesmo nível de conhecimento técnico a respeito da tecnologia. Então, a gente teve alguns momentos que a gente precisou alinhar tecnicamente as posições, né? E a gente precisa também que fique muito claro, tanto no cenário regulatório quanto no uso desses produtos, que eles têm suas peculiaridades, né? Eles precisam ser tratados conforme suas especificidades, são produtos que precisam ter um armazenamento adequado, precisam ser utilizados adequadamente, eles precisam ter aprovada a sua compatibilidade com produtos químicos, ou seja, nem sempre dá para utilizar junto com produto químico, tem que ver a compatibilidade, tem a questão de segurança. Então, eu acho que a gente chega aqui no momento principal da discussão dos bioinsumos. São produtos seguros, são produtos extremamente seguros, são produtos naturalmente encontrados no ambiente, então são produtos seguros. Mas a forma de produção desses produtos exige um controle de qualidade extremamente rigoroso. Por quê? Porque são ambientes perfeitos para a maioria dos micro-organismos, para a maioria dos produtos que a gente vai utilizar, também micro-organismos que estão na nossa mão, que estão no ambiente, se entram em contato ali, eles acabam contaminando a produção e prejudica toda a produção final. Então, a segurança desses produtos ela é associada à contaminação. O micro-organismo em si, aquele que foi aprovado pelo Ministério da Agricultura, pela Anvisa, pelo IBAMA, são produtos seguros. Agora, se ele vier contaminado, a gente tem um problema. Por isso que toda essa questão, né, nessa regulamentação, fazer tudo certinho, não é? Fazer com que uma regulamentação moderna, equilibrada, essa redação tem que ser bem atual, para não ter esses pontos soltos aí, né? Até no transporte, né? Que é uma segurança. Exatamente. Então, tanto a indústria quanto o produtor rural que for manipular esse micro-organismo na sua fazenda, ele precisa ter um controle de qualidade extremamente rigoroso. Não é permitida contaminação nesse tipo de produção. Júlia, que você falou isso, o produtor ele vai poder, né, fazer a produção on-farm, né, produzir o seu bioinsumo para usar na sua propriedade. Não vai poder comercializar, mas tem que passar por todo esse processo, não é, aí para evitar essas pontas soltas, né, que a regulamentação ela vai amarrar bem, não é? Exato, esse é o objetivo, que ela amarre bem para que o produtor ele acesse um produto extremamente eficiente, ou seja, ele não vai acessar uma cepa ou um micro-organismo que não tenha sua eficiência comprovada, e que ele acesse micro-organismos que são seguros, porque aí ele não se prejudica, ele não prejudica os seus colaboradores na fazenda e ele não prejudica o consumidor final que vai consumir esse alimento. Né? Então, a garantia da qualidade no começo da produção, você já consegue entregar um produto de qualidade que vai ser o alimento que você e as nossas famílias vão consumir em casa. E essa fiscalização, como é que vai ser? A fiscalização ela é compartilhada pelo Ministério da Agricultura e pelos estados. Então, as agências estaduais, que hoje já têm uma expertise na fiscalização de agrotóxicos, vai poder também fiscalizar os bioinsumos. Tem essa previsão na lei, né, e o decreto ele vai trazer um maior detalhamento da participação das agências estaduais. E nisso vocês detalharam bem nesse grupo de trabalho essa parte aí da fiscalização dentro da fazenda, também na produção, na indústria? Com certeza, o Ministério da Agricultura ele é o principal fiscalizador nos dois casos, mas né, os estados entram também na fiscalização do produtor on-farm, né, que vai estar recebendo ali esse acompanhamento e vai precisar também se cadastrar em alguns casos para que ele seja fiscalizado corretamente. Outros temas que você pode detalhar para a gente aqui, né, em relação a todo o ano de 25 que vocês detalharam lá, né, quando a gente fala o registro de biofábricas, os inóculos, produtos, boas práticas também na produção, não é? O cadastro simplificado aí dos bioinsumos, essa orientação toda, o que mais que a gente pode colocar aqui? Bom, os produtores eles não vão precisar registrar as suas produções e nem as suas propriedades, mas eles vão precisar estar cadastrados. Eles precisam né, passar algumas informações para que o Ministério consiga acompanhar né, e garantir essa fiscalização e qualidade dessa produção. Alguns produtores, né, pequenos produtores, as produções menores, elas estão isentas, inclusive, do cadastro. Só que eles vão ter um acompanhamento de um responsável técnico, e esse é um ponto muito importante, a responsabilidade técnica da produção.
Porque quando a gente produz, seja na indústria, seja na fazenda, alguém tem que se responsabilizar caso haja uma falha, caso precise de de um descarte, ou que esse produto seja reaproveitado em outro momento. Então, não pode ser alguém que não tenha habilidade técnica para isso. Tem que ser um profissional altamente capacitado. Nossas indústrias, as indústrias internacionais, elas contam com profissionais que têm graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Por quê? Porque o micro-organismo é extremamente delicado, são condições muito específicas para você monitorar esse micro-organismo e a facilidade de contaminação é muito alta. Então, é importante que o profissional que esteja na fazenda seja altamente habilitado para isso. E dentro da lei e no decreto, a gente traz que pequenos produtores, eles podem ser assistidos por responsáveis técnicos dentro de associações de produtores, dentro de cooperativas. Isso é uma via de habilitar o produtor, o pequeno produtor, a ter também essa assistência, ele não ficar desassistido, porque o compromisso da indústria, representada pela Ampibio, é que o produtor tenha o melhor produto na sua fazenda, o mais seguro possível e que ele esteja extremamente bem assistido, que ele não tenha que compartilhar uma responsabilidade que não é dele, que ele acesse produtos que já são seguros, que já estão prontos para ele, que ele precise apenas usufruir do benefício desse produto. Isso está no texto, então, que o produtor ele vai poder ter esse acesso, não é, ao trabalho, né, do responsável técnico, pode buscar nas cooperativas. E isso foi colocado, então, nesse grupo de trabalho que está no texto. Exatamente. E os grandes produtores podem ter os seus próprios profissionais, né, disponíveis nas suas próprias fazendas. Só que a nossa recomendação como indústria é que sejam profissionais altamente habilitados e capacitados. E hoje o Brasil ele tem profissionais para oferecer? Esse é um grande desafio, importante esse comentário, Simone. Como é um setor jovem, a gente ainda está precisando profissionalizar, né, os agrônomos, né, os engenheiros ambientais, engenheiros florestais. Então, aqui, inclusive, a gente traz uma oportunidade de um novo cenário para profissionais que estão desenvolvendo sua carreira. Pode ser um gargalo ainda. Está tudo muito no início, a regulamentação ainda vai sair, né? Mas tem que se avançar nisso daí, né? Essa profissionalização, ter técnicos cada vez que entendam, né, daquilo, né, de bioinsumo, né, de tudo que a gente está colocando aí no mercado, né, disponibilizando para o nosso produtor. Ele tem que estar atento a isso. Exatamente. Hoje em dia, praticamente toda a produção que é feita no Brasil é consumida no Brasil, né? Então, a gente ainda não está numa escala de exportação e a regulamentação ela pode trazer também essa segurança, inclusive, para a exportação. Existem previsões na legislação que simplificam o processo de exportação. Atualmente, as empresas que querem exportar bioinsumos, elas precisam registrar esses produtos. Então, é um processo super complexo, demorado, caro, e a partir da nova regulamentação, ela não vai mais precisar registrar, ela já pode exportar. Então, já é um novo cenário também que facilita o cenário de exportações de bioinsumos pelo Brasil. Júlia, a gente vai fazer um rápido intervalo. Não sai daí que já estamos de volta com Ação Sustentável aqui no AgroMais. Voltamos com Ação Sustentável. Hoje estamos falando de bioinsumos, lei aprovada em 2024 com um marco legal, permitindo então produção própria pelo produtor, né? Regulamentando também a indústria, o comércio de bioinsumos. E estamos esperando aí os desdobramentos para 2026, né? Que é apontado como um ano então para consolidar, né, as regras. Eu estou conversando com a Júlia Emanuela de Souza, diretora de Relações Institucionais da Associação Nacional de Produção e Inovação da Indústria de Biológicos. Júlia, vamos lá então. Vocês acreditam que essa regulamentação ela chega esse ano de 2026, um ano, não é, de eleições? É um momento bem desafiador, né? A gente conseguiu terminar a proposta de texto no final de 2025. Agora, o Ministério da Agricultura, ele quer ter certeza de que todos os interessados estão contribuindo adequadamente nesse processo. Então, dentro do grupo de trabalho participaram mais de 20 entidades, como eu comentei, e nesse próxima etapa o Ministério vai consultar a academia,
Então, é fundamental essa consulta aos especialistas, a quem trabalha com isso há muitos anos, a quem desenvolve ciência. Então, a academia vai ser consultada nesse segundo momento, junto com as câmaras temáticas e setoriais do Ministério da Agricultura. Essas câmaras, elas são uma estratégia do Ministério de trazer todos os atores relacionados a um tema para debater e discutir oportunidades e desafios e propor, né, soluções. Então, dentro dessa, são mais de 20 câmaras temáticas no Ministério da Agricultura e todos eles vão ter oportunidade de opinar também sobre essa regulamentação. Ou seja, vem uma segunda fase aí desse grupo de trabalho. A gente está falando na próxima etapa, mas essa expectativa para 26, então pode ficar ainda a desejar, porque tem esse grupo de trabalho que ainda vai ser implementado, vai ser colocado aí, não é, com a participação, né, de toda a parte técnica de faculdades, pesquisadores, a Embrapa, não sei se ela vai estar de novo. A Embrapa já participou, ela já falou, né? Como membro oficial. Como membro oficial. Enfim, ano de eleição, como eu falei, então pode ser que vocês acreditam que não venha ainda para 27? Pode acontecer de a gente não ter ela ainda esse ano, exatamente por isso. Então, como tem esse processo ainda de consulta, vai ter a consulta jurídica e a Casa Civil que vai definir o momento da publicação, então a prioridade é da Casa Civil. Então, a gente fica aguardando, né, como que eles vão organizar essa priorização antes, durante e após as eleições. Então, a expectativa é que venha antes, mas a gente pode esperar ainda que não aconteça esse ano. O uso de bioinsumos em 2025 foi grande, 2026 também tem essa expectativa, né? Como é que vocês avaliam, né? Isso tudo, tem a lei, né? A lei não foi regulamentada, mas antes disso já tem um consumo, um uso muito grande, né, Júlia? Muito grande. O produtor rural, ele só usa aquilo que funciona, certo? Então, ele começou a conhecer o bioinsumo no momento de crise, e foi quando a Helicoverpa teve seu momento aqui, acho que você deve lembrar, em 2013, ela teve um auge, né, de ataque a diversas culturas extremamente importantes no Brasil, e os produtos químicos não estavam dando conta sozinhos, e o produtor precisou de novas ferramentas, e o bioinsumo estava lá, disponível. Isso é muito importante ressaltar quando o governo, quando os ministérios, eles preveem, eles atuam antes da crise, quando a crise chega, ele já tem uma ferramenta disponível para o produtor. Então, o Ministério da Agricultura já teve essa sabedoria no passado de ter essa ferramenta disponível, o produtor rural utilizou, funcionou e ele só aumentou o seu uso. E ele aumenta cada ano mais o seu uso, tanto que a nossa expectativa é de um crescimento de 60% do setor até o final da década. 60% é muita coisa, né? É impressionante. Agora, eu queria que você falasse... trazer aqui para a gente as informações em relação ao multifuncionalismo, né, multifuncionalidade, né, dos bioinsumos. É uma característica muito importante dos bioinsumos que difere eles também de outras categorias, né? São produtos que têm o potencial de trabalhar com diversas áreas para beneficiar aquela lavoura. Multifuncionais, né? Multifuncional. Então, eles têm essa característica intrínseca que hoje, no cenário regulatório que a gente tem hoje, a empresa não pode informar para o produtor rural que aquele produto faz promoção de crescimento, que aquele produto controla pragas. Ele não tem essa liberdade, né, de falar, porque tem uma limitação regulatória. A partir desse novo cenário regulatório, o produtor rural vai ter acesso à informação completa do produto biológico. Ele vai poder saber tudo que aquele produto que ele vai aplicar na lavoura dele vai trazer de benefício. Isso é uma grande benefício para o produtor e para a indústria, porque a indústria desenvolve tecnologia, ela vai poder comunicar e o produtor vai poder acessar essa tecnologia no seu máximo potencial. Trazendo mais transparência, né? Exatamente. Eu te pergunto, vai ser uma regulamentação moderna, equilibrada? Porque a gente vê aí, não é, essa redação para regulamentação, ela tem que ser bem atual, né, para os dias de hoje. E ela vem bem moderna, e não só moderna, como aberta a novas coisas que vão surgir. Então, o Ministério da Agricultura... Por exemplo, novas coisas que vão surgir, já fiquei curiosa. O Ministério da Agricultura ele teve muita maturidade em deixar toda essa regulamentação ampla para que quando as novas tecnologias cheguem, que estão já em andamento, elas possam ser abraçadas dentro desse novo cenário regulatório. Ele é muito moderno, ele inclusive é exemplo para diversos países. A gente vem sendo consultado como o ANPBio, o Ministério, a Anvisa, o IBAMA, vem sendo consultado por outros países para entender como que isso está acontecendo e como que a gente pode trabalhar em conjunto para alinhar internacionalmente também essas definições, esse cenário regulatório. E, bom, as tecnologias, assim, são inúmeras. A gente fala muito do controle de pragas, né, com a RNAi,
A gente fala muito das formulações inovadoras que vão permitir esses produtos serem mais compatíveis com produtos químicos, que vão permitir que eles permaneçam mais tempo no campo. E tem tecnologias que são extremamente impressionantes, como, por exemplo, eu fui abordada por uma empresa que está chegando no Brasil e eles têm uma tecnologia que, quando você aplica esse bioestimulante na planta do café, o café já sai descafeinado. Nossa! Impressionante. Então, assim, é apenas um exemplo, né, de tudo aquilo que a gente pode alcançar com tecnologias biológicas naturais encontradas no ambiente. Isso a gente está falando só do café, mas eu com certeza deve vir para a soja, para o algodão, para o milho, não é? Com certeza, especialmente essas culturas que exigem muitas certificações, é muito comum que as indústrias invistam nelas, né? Então, o café é uma cultura que hoje em dia não adota tanto bioinsumo, mas que tem crescido a adoção, por quê? Por causa das certificações. O algodão, ele é imbatível, ele usa muito bioinsumo, por quê? Porque exige melhoria contínua, exige certificação internacional, e as certificações exigem uma melhoria contínua que abraça o uso de tecnologias sustentáveis com os bioinsumos. Você falou no crescimento na última década, nessa previsão de 60%, não é? Para essa década. Diante, a gente vê os países, essa cobrança, não é, dos países quando estão comprando a produção nacional. Nisso tudo, certificação, você acabou de falar, o algodão usa muito, porque tem as certificações internacionais. É um passo importante quando a gente regulamenta uma lei, não é? Vai trazer cada vez mais produtores usando os bioinsumos, melhorando a sua produção, porque lá na frente vai ter um retorno de um consumo, vai ter um retorno de uma exportação, não é? Exatamente. Os consumidores brasileiros estão ficando cada vez mais exigentes com aquilo que eles consomem, mas a exigência maior ela vem de fora, quando a gente exporta. Né? Então, países como aqueles que compõem a Europa, Estados Unidos, eles já têm uma exigência de determinados ingredientes ativos que não podem estar presentes ou tem que ter um nível muito controlado. O bioinsumo, ele não tem esse nível de controle. Por quê? Porque é um micro-organismo ou uma substância que já é natural. Então, ela não vai causar nenhum risco para a saúde, ela já foi aprovada pela Anvisa, ela já foi aprovada pelo IBAMA, ela já foi avaliada do seu ponto de vista de segurança, e ela nenhum dos que a gente tem hoje tem risco para a segurança das pessoas, né, para a segurança de quem se alimenta. Então, isso daí vai, com certeza, abrir portas ainda mais para o Brasil exportar alimentos com alta qualidade, garantindo, né, a sustentabilidade da sua produção. Júlia, diante de tudo isso que a gente está conversando aqui, existem alguns gargalos que podem ocorrer lá na frente, né, quando tudo começar, né, tiver o texto aprovado, regulamentado? A gente consegue imaginar dentro da indústria que o gargalo vai ser a proporção de produção. Hoje em dia a gente produz e tudo que a gente produz é consumido. É consumido. Exatamente. E aí vai faltar? Pode faltar? Pode faltar. As empresas hoje elas produzem já nas suas capacidades máximas e elas vão precisar expandir. E esse já é uma previsão que vem na lei. A lei ela tem um capítulo inteiro dedicado a incentivos para o setor. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que eles querem, né, que a indústria seja evoluída, que ela cresça, que ela seja incentivada. Então, esses incentivos eles vão vir para a estruturação das indústrias, vão vir para a adoção, para a comunicação dessa nova tecnologia para os produtores. Então, esse incentivo ele já vem prevendo exatamente o crescimento, a expansão dessa indústria no país. É trazer segurança jurídica, né? Além da segurança jurídica, com certeza. Tá certo. A gente está quase finalizando o nosso programa aqui. Rapidamente, eu queria falar dos bancos, né, de germoplasma. Fala pra gente um pouquinho. Hoje em dia, essa busca, né, pelo banco. Hoje em dia, os bancos de germoplasma eles são utilizados principalmente pela indústria. Né? A indústria ela acessa os bancos de germoplasma da Embrapa, que são vários, são extremamente fortes, né? Tem muitos micro-organismos disponíveis. As universidades também trabalham muito com seus bancos de germoplasma, também tem bancos de germoplasma muito bons. As indústrias têm alguns bancos de germoplasma, algumas acessam internacionalmente. Mas realmente o destaque no Brasil são os bancos de germoplasma das universidades da Embrapa. E hoje, então, tudo que a gente tem, praticamente, né, a maioria dos produtos que a gente tem são de bancos de germoplasma nacionais. E o produtor rural, ele também vai precisar acessar os seus micro-organismos de banco de germoplasma ou de inóculos de bioinsumo que são produzidos pela indústria. Ele vai ter esses dois caminhos. E o banco de germoplasma, ele vai precisar fornecer para o produtor um micro-organismo que esteja eficiente, que seja eficaz. Porque a gente não pode correr o risco de a reputação do setor ser queimada por um micro-organismo que não foi eficiente.
né? Então, o banco de germoplasma ele precisa garantir que esses micro-organismos sejam eficientes e seguros para o produtor rural utilizar. Então, a partir de agora também, os produtores rurais vão acessar nos bancos de germoplasma ou as comunidades que eles já utilizam há centenas e centenas de anos, as comunidades de micro-organismos que eles mesmos isolam nas suas propriedades. São 3 vias. Tá certo. A gente já está encerrando aqui o nosso programa, Júlia, mas antes, um minutinho para você fazer o grande finale aqui, né, falando dessa expectativa. Agora, o próximo passo para 2026, a gente não sabe ainda do que vai acontecer, temos eleições no país, mas enfim, a expectativa é essa, para 2026, a regulamentação, então, da lei dos bioinsumos. Bom, a regulamentação ela veio como um fruto de muito trabalho, né, da indústria, muito trabalho do produtor rural, que também tem se dedicado muito à adoção e ao estudo dos bioinsumos. E o ano vai ser muito intenso, vai ser de muito trabalho, porque enquanto o decreto vai estar sendo aprovado, a gente já vai estar trabalhando nas normas infralegais, né, nas normativas, nos requisitos de registro de produto, requisito de registro de estabelecimento, da reprodução on-farm. Então, vai ser um ano que a gente ainda vai discutir muita coisa tecnicamente, né, sobre o futuro dos bioinsumos. Então, a gente está com as melhores expectativas possíveis, a gente sabe que é um processo demorado, mas é um processo que vai render frutos fantásticos para o futuro do agronegócio nacional. Tá certo, Júlia, muito obrigada por essa conversa hoje aqui com a gente no nosso Ação Sustentável. Eu conversei com a Júlia Emanuela de Souza, que é diretora, então, de Relações Institucionais da Associação Nacional de Promoção e Inovação da Indústria de Biológicos. Muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui com a gente hoje e obrigada a você também que está acompanhou aqui o nosso Ação Sustentável. Obrigada mais uma vez, até a próxima. E continue aqui assistindo a programação do nosso canal totalmente dedicado ao agronegócio. Tchau, tchau e até um próximo Ação.